Olá, eu sou o professor Maurício Peixoto e você está no canal Aprendiz em Saúde. Hoje nós vamos trabalhar com os 4 níveis de competência, que são a incompetência inconsciente, a incompetência consciente, a competência consciente e a competência inconsciente. Quero chamar a atenção para que esse é um modelo que normalmente é utilizado para o aprendizado de habilidades, tarefas que você precisa fazer. Uma outra coisa, esse modelo de 4 níveis é um modelo, sim, em que você começa da incompetência inconsciente e termina na competência consciente. Só que esse modelo ele foi criado originalmente para auxiliar o professor, auxiliar o instrutor de habilidades. E hoje, nesse canal, o que eu pretendo é usar esse modelo para te ensinar como você deve aprender, ou melhor, que ações você precisa executar para passar desses diferentes níveis. E por que é importante isso? Porque na medida em que você é capaz de reconhecer em que nível está, você consegue decidir se você vai se manter naquele nível, se vai passar para um outro nível e o que precisa fazer para isso. Então, hoje eu vou te ensinar quais são esses níveis e o que você deve fazer para passar por todas essas etapas. Vamos começar com a incompetência inconsciente. Essa normalmente é a primeira etapa do processo de aprendizagem, é normalmente a primeira etapa em que as pessoas se situam. É aquele momento em que você não sabe que não sabe. Dentro de certo sentido, é o paraíso da ignorância. Por quê? Você não sabe que não sabe, você não está preocupado com isso, você não se viu obrigado a fazer nada, para você está tudo muito bem, obrigado. Isso é bom, isso é bonito, isso está ótimo, até que alguma coisa começa a dar errado. Você está fazendo as suas atividades e as coisas não dão certo. Você comete erros, e erros que são inesperados, você não esperava que aquilo fosse acontecer, e principalmente erros que são incompreensíveis. Você simplesmente sabe que deu errado, mas você não sabe o que aconteceu, por que aconteceu. Esse é o momento em que, vamos dizer assim, você sai do paraíso. E você começa a se sentir fracassado, irritado, é uma situação dolorosa. É o momento em que você se dá conta de que você sabe que não sabe fazer alguma coisa. É o estágio da incompetência consciente. Você sabe. Mas, veja só, é ruim? É. Ninguém gosta de se sentir um fracassado ou incompetente. Mas note o seguinte, naquela etapa anterior, se você não tivesse saído dela, você jamais poderia aprender algo, você jamais poderia se desenvolver, se tornar uma pessoa maior e melhor. Portanto, apesar de ser doloroso, essa etapa da incompetência inconsciente é a sua porta de entrada para o processo de aprendizagem. E eu acho que você, sem deixar de reconhecer que é uma situação ruim, desagradável, assim por diante, você deveria imaginar que este é o momento em que você está pronto para aprender. E se você está pronto para aprender, o que você tem de fazer? Procurar um mestre, um professor, um instrutor, mas pode ser entrar numa rede social, abrir um livro, procurar uma apostila, buscar recursos de aprendizagem, buscar pessoas que possam te auxiliar nesse processo. Ou seja, você está pronto para sair da ignorância. Então, sob esse ponto de vista, apesar da dor, apesar de ser inevitável, você está melhor do que estava antes. Próximo passo, você vai para a competência consciente. É aquele momento em que você diz, eu sei que sei. Sei que sei fazer essa coisa. Você ainda continua errando, você ainda continua fazendo coisas erradas de maneira imperfeita, mas só que nesse momento o erro tem um outro significado. Você erra, mas sabe por que errou. E principalmente, mais importante do que isso, você sabendo por que errou, você sabe que pode corrigir. Você sabe que se percebe num processo de desenvolvimento. Então, nesse momento, você continua trabalhando com
com o seu mestre, com o seu professor, continua acessando a internet, continua lendo os livros, continua usando todos os recursos que você já utilizava e pode eventualmente até encontrar novos recursos. Mas esse já, vamos dizer, num certo sentido, a dor da incompetência consciente já está para trás, você se percebe num caminho consciente e num caminho de aprendizado. Mas esse caminho significa duas coisas. Primeiro, como eu já disse, você continuar acessando os recursos de aprendizagem que você já levantou. E segundo, praticando, mas uma prática que seja contínua e consciente. Contínua no sentido de que, obviamente, você não vai parar de praticar aquilo, mas consciente no sentido de que você vê o que você está fazendo, como você está fazendo, por que você está fazendo e em que medida o que você faz hoje está sendo melhor do que você fazia ontem. E já pode imaginar e até criar metas para isso, de que amanhã você fará mais do que faz hoje. Tá claro? Esse é o seu grande momento de aprendizagem, é o seu grande momento em que o erro muda de significado, em que você sabe que você está crescendo, que você sabe que está se desenvolvendo. E finalmente, chega um outro momento que, quando vai chegar, é difícil saber quando você chega nesse momento, até porque às vezes até difícil de perceber quando você passa da fase da competência consciente para a competência inconsciente. É aquele momento em que você faz. É aquele momento que você faz as coisas corretamente. Só que não se dá conta disso, você simplesmente faz, as coisas estão acontecendo, quer dizer, a ação, o desempenho correto é uma coisa natural para você. Você não precisa ficar pensando muito o que você vai fazer, o que você vai fazer. Você faz. E, por exemplo, é quando você sai de um processo muito de... Por exemplo, vamos pegar o exemplo de dirigir um carro. Tem um primeiro momento que você tem um instrutor, você não sabe passar a marcha, você não sabe como sair de um atoleiro, vai ter de aprender a fazer ladeira, vai ter de saber como é que você se organiza na direção, numa rua, com os outros carros, ônibus, caminhões. E naquele momento isso é difícil. Você está cometendo erros, mas o instrutor de direção está do teu lado. Você continua cometendo erros, mas você está na competência consciente, porque você percebe que não passou a marcha direito, percebe que sinalizou no momento errado, mas sabe que numa outra curva, numa outra rua, você já age de forma melhor. Então você vai estar desenvolvendo. Insensivelmente você começa a dirigir sem pensar muito no ato, na técnica de dirigir. Você começa a pensar muito mais para onde você quer ir, qual é o melhor caminho, se você tem de ir mais rápido ou mais lento. Percebe como é que a coisa acontece? Então, é o momento da sua competência inconsciente, né? É quando agora você pode fazer o seu trabalho sem o mestre. Você faz as coisas, você está muito bem, obrigado, as coisas estão acontecendo, está ótimo, e esse seria para você, num certo sentido, o ápice do processo. Claro que uma vez ou outra, no seu desenvolvimento, pode ser que numa segunda, mudou um pouquinho o contexto, mudou um pouquinho a situação, você volta a pensar no processo de aprender, no processo de buscar fontes, você volta a isso, você às vezes volta para a sua competência consciente. Voltando ao exemplo da direção. Você está dirigindo bem, você passou pela escola de direção, você tirou a carteira, você está dirigindo, está indo bem de um lado para o outro, mas um dia, de noite, está chovendo, você está com o carro atolado num lugar ermo, talvez, alguma coisa assim, aí você volta e começa a pensar, como é que é esse carro, como é que eu vou sair daqui, qual é a melhor maneira, como é que eu vou manejar os pedais, ou seja, você que estava na sua competência inconsciente volta para o seu nível de competência consciente. Resolveu a situação, introjetou isso, saiu, está dirigindo, volta lá para a competência inconsciente. Tá claro? Todos esses processos, embora sejam hierarquicamente superiores, você
pode alternar entre eles. E um em particular, você deve tomar cuidado. Por quê? Você está na competência inconsciente, está fazendo tudo, está tudo ótimo e assim por diante. Mas você aprendeu num determinado contexto, você aprendeu uma determinada habilidade, uma determinada tarefa, numa determinada situação, num determinado ambiente. Vai que o ambiente muda, vai que a demanda se modifica e você não se dá conta disso. Você continua fazendo como sempre fez. O mundo muda, mas você continua o mesmo. Aí começam a ver aqueles erros incompreensíveis, aqueles erros inesperados, que para você vai ficar muito complicado, porque você, afinal de contas, você já era um habilidoso naquilo. O que está acontecendo? Esse é o alerta para você pensar. Erro inesperado, erro incompreensível. O que está acontecendo? Talvez você esteja voltando para o processo de incompetência inconsciente. E aí você tem de parar, voltar, retornar àquele nível anterior para tentar agora voltar, procurar o mestre, competência consciente, etc, etc. Principalmente se esse erro inesperado é um erro significativo para você, é algo que é importante para você na sua profissão, no seu desenvolvimento, no seu aprendizado. Tá claro? Entenda que nada disso é uma coisa estática. O fato de você entrar numa determinada etapa é apenas uma etapa. E que mudou a situação, mudou o contexto, mudou a tarefa, alguma coisa mudou, aquilo que você era, do ponto de vista da sua competência inconsciente naquela tarefa, muda e aí você passa novamente pelo processo. É sempre um processo de atualização e reciclagem. Então, em resumo, o que eu quero dizer para você é o seguinte: seu processo de aprendizagem é cíclico. Você precisa estar sempre pensando em se desenvolver mais, em crescer mais, em aprender mais, ser mais eficiente no processo. E cada vez que você, frente a uma situação qualquer, se tornou muito hábil naquilo, de certa maneira, é como aquela coisa fosse nova de novo para você. E, portanto, você precisa se manter atento ao seu desempenho, à sua performance, para se manter nesse nível, vamos dizer assim, mais proficiente na tarefa. Pense sempre nisso, pense sempre nisso, você como um ser, como indivíduo, em constante aperfeiçoamento. Tá claro? Então, por hoje é só. Eu agradeço que você tenha me acompanhado e a gente vai se ver em outros vídeos nesse mesmo canal. Uma coisa eu vou pedir para você, eu vou te fazer primeiro um convite e segundo um pedido, né? O convite é o seguinte: eu imagino, se você me assistiu até agora, porque de alguma forma você está achando útil esse vídeo. Então, se você acha que eu estou sendo útil para você se tornar uma pessoa melhor, mais envolvida, se inscreva nesse canal, porque cada novo vídeo, cada nova informação que eu tenho a trazer, eu vou botar em vídeo e você vai ser comunicado. E aí, se você quiser, você volta para cá de uma maneira mais direta, mais simples, mais rápida, porque você vai saber quando e onde esse novo vídeo vai estar presente. Tá claro? Então esse é um convite que eu te faço, caso você ache que isso foi útil para você. Eu vou fazer um pedido. Esse vídeo faz parte de um projeto de extensão meu que eu tenho na universidade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, cuja ideia é levar o conhecimento que a gente produz para a comunidade que nos sustenta, que nos dá suporte. Então, uma das minhas missões aqui é ajudar o maior número possível de pessoas. Então eu te peço que você me ajude nisso. Se você achou que isso foi útil para você, talvez você conheça pessoas que podem se beneficiar também com esse canal, com esse vídeo. Então compartilha isso com eles. Compartilha com seus amigos, com seus funcionários, com seus colegas de trabalho, com seus parentes, com seus familiares. Compartilha nas redes sociais,
porque com isso, esse conhecimento pode ser divulgado, pode se difundir por um número muito maior de pessoas e, portanto, a nossa tarefa como professores vai se tornar muito mais eficaz, muito mais eficiente. Vamos poder ajudar muito mais pessoas e você pode compartilhar conosco dessa missão de ajudar os seres humanos a serem melhores e maiores. Tá certo? Então, por enquanto é só e até a próxima.